Olá, eu me chamo Kenzo, sou monitor da Maratona de Programação e hoje eu vou ensinar um pouco de loss de repetição em C++. Loss de repetições são estruturas que, se forem atendidas, vão repetir certas partes do código até que elas não forem mais atendidas, né? Então, em C++, dessas estruturas, a gente tem três: while, do while e for. Elas podem ser usadas independente dos casos, então num caso onde você tem que fazer uma estrutura, você pode usar tanto while, for, do while, mas elas têm suas diferenças e eu vou ensinar um pouco para vocês. Bom, se quiser ver a documentação é no c++.com, mas vamos criar aqui um código do zero e explicar um pouco como funciona, né? Bom, vamos aqui começar do zero, então vamos fazer um include iostream, né? Depois using namespace std, fazer o main. Bom, vamos declarar uma variável aqui só para começar. Fala que o a vale 1. E vamos declarar a nossa estrutura de repetição. Vou começar dessa vez pelo while. O while a gente declara assim: while, abre parênteses e abre chaves e identa ele. Bom, o while é como se fosse uma estrutura de condição, como vocês viram na aula passada. Se ele vai executar, né, a estrutura se dentro dele for verdadeiro. Então, vamos botar uma condição nele aqui, que ele só vai executar enquanto A for maior do que 0 e o A for menor ou igual a 10. Então, essa aqui vai ser a estrutura. Então, o while, ele só vai rodar, no caso, como uma estrutura de repetição, ele vai rodar a linha 8 e 9 aqui, se a condição for verdadeira. Bom, eu vou botar ele para printar aqui o valor de A. E eu vou ficar somando A. Toda vez que ele executar, né, que a condição for verdadeira, ele vai executar esse código até que a condição seja falsa. Então ele vai executar a linha 8 e vai printar o nome do A. Depois ele vai somar A mais, no caso, ele vai somar um valor ao A. Então o A vai valer 1, vai valer 2 depois. Então ele volta aqui, fala qual é o valor do A, e o A vai valer 3. E assim por diante. Até que, no caso, como a nossa condição diz, o A for maior que 10, né? Então, quando eu executar isso aqui, ele vai executar 10 vezes o código. O A estava valendo 1, depois 2, 3, 4, até 10. E quando ele bateu 10, a condição aqui agora é falsa. Opa, a condição do while agora é falsa. Então, ele parou de executar o while e já foi para a linha 11, né? Como uma estrutura de condição, mais ou menos, né? É só uma condição para poder rodar o código. O laço de repetição, né? Bom, esse é basicamente o while, não tem muito segredo. Você pode fazer literalmente o que você quiser nessa estrutura. Então, eu posso falar que um infinito, né? Podemos fazer um infinito. Enquanto A for maior que 0, ele vai rodar. Então, ele não vai parar. Se eu rodar esse código, ele vai rodar, ó, vai até explodir meu computador. Vai rodar infinitamente o while, porque não tem como ele ficar falso, né? Ele sempre vai ficar verdadeiro. No caso, true, né? Vai ficar sempre true infinitamente, porque ele nunca vai ser menor que 0, né? Então, ele vai sempre rodar. Esse aqui foi o while bem básico. E agora nós temos um complemento do while. Não é mais ou menos um complemento, mas é uma outra forma de a gente brincar com o while. Chama do while. No caso, a gente fala do, mas a gente tem que declarar o do em cima. Você bota do, abre as chaves, né? E embaixo você escreve o while. Deixa eu apagar aqui. Pronto. E botar um ponto e vírgula. Você declara o do while assim. Tá? O que está acontecendo aqui? O do while, ele é literalmente um while, só que ele vai sempre executar, você vai sempre executar esse do quando for verdadeiro e pela primeira vez, mesmo que for falso, ele vai executar. O que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, no while, se a condição fosse falsa, ele ia pular as linhas que ia ser a repetição, né? No do while, uma vez, pelo menos, né? Porque mesmo que seja falso o while, ele vai executar a repetição.
Tipo assim, se for falso e quando ele executar ainda continua em falso, ele não vai continuar. Mas se for falso a condição e aí ele executa e começa a ficar verdadeiro, ele continua o loss de repetição até ficar falso. Por exemplo, vou falar que o while ele só vai rodar se o A for menor que 0. Isso é falso, né? Nós estamos vendo que nosso A vale 1. Mas ele vai rodar o A, esse do while pelo menos uma vez. Veja, eu vou aqui falar qual é o valor de A de novo. Mesma coisa que a gente fez no passado. Aqui. E vou falar que o A é mais. Ele vai rodar o A uma vez apenas, ali no terminal. Porque o A ele só vai ser... Ó, pronto. A igual a 1, A 2.1, né? Então ele rodou uma vez, mesmo que seja falso. A condição que a gente colocou no while é que A é menor ou igual a 0, que é uma condição falsa, porque o A é 1, né? Ele é maior que 0. Mas ele vai rodar pelo menos uma vez. Mas, se do nada ele rodou o do e continuou e era falso, agora ficou verdadeiro, ou já era verdadeiro e continuou verdadeiro, ele continua repetindo o do while. Então eu posso, por exemplo, botar negativo e falar assim: enquanto o while for menor que 0 e o A for maior ou igual a menos 5, por exemplo. Quando eu rodar isso aqui, vocês vão ver que ele vai rodar até o menos 5. Então, ele não rodou uma vez, que nem rodou na outra vez, né? Ele viu que o A é 1, né? Ou seja, maior que 0, então ele rodou o do uma vez. Mas depois ele viu que eu subtraí, né? Tá vendo que na linha 9 eu estou subtraindo o valor do A? Então o A começou a valer 0 depois que ele fez o do. E isso atendeu as condições do while. Então ele continuou fazendo do while até ficar falso. No caso, ele só fica falso quando uma das condições forem falsas, que no caso foi o A maior ou igual a menos 5, né? Porque ele estava valendo menos 6, e menos 6 ele não consta como a verdadeiro na condição do while. Então, esse aqui foi o do while. Ele é bom para você, mesmo se você não tiver a condição verdadeira, ele roda pelo menos uma vez o código, a estrutura de repetição. Então, esse foram o while. Aqui eu vou até anotar aqui, vou dar um check. While e do while. Agora nós temos o for. O for, ele também é uma estrutura de um laço de repetição, só que ele é um pouquinho mais completinho do que o while do while. O while e o do while eles só precisam de uma condição para rodar. O for, ele também precisa de uma condição para rodar, só que eles têm os complementos dele. Então, o que o for pede para poder funcionar? Ele pede 3 coisas. Ele pede para você declarar a variável, no caso um contadorzinho. No caso, nosso exercício passado, no exemplo passado, o nosso contador era o A. Se o A ficasse falso, verdadeiro, ele manipulava ali a condição do while. Aqui no for, eu não preciso fazer isso fora. Até posso fazer fora, mas dá para fazer dentro do for. Então, o que ele vai pedir 3 coisas. Primeiro, o contador. Eu vou declarar o contador como i valendo 0. Ou pode ser o nosso A. Vamos fazer como fosse passado. O A vale 1. Enquanto o A for maior do que 0 e o A for menor ou igual a 10. E sempre separando em ponto e vírgula as 3 coisas que ele pede, né? E o contador. No caso eu tinha botado A mais dentro do for, que eu botei já nos argumentos dele aqui em cima da função do for. E aqui eu só vou falar qual é o valor do A. Agora, se eu rodar o código, ele vai rodar o A... Ele vai rodar várias vezes o A. Faltou uma condição aqui. Faltou o valor do A. Olha, ele rodou a mesma coisa que ele rodou no while. O que eu fiz é que eu não precisei declarar o A em uma linha e eu não precisei ficar somando o A nas linhas do while, né? No caso aqui é o for. Por que isso? Porque o for, ele já faz tudo dentro dele mesmo. Ele fala quantas vezes você quer que o contador rode, qual é o contador, né? Você declara o contador, você fala quantas vezes ele vai ficar somando cada vez que ele faz um ciclo, né, do for, e ele fala também que
qual é a condição para que o for seja verdadeiro e ele continue rodando. Então, é isso. O for é um pouquinho mais robusto que o while, ele serve, ele é mais completinho, então eu gosto mais de usar o for do que o while, mas você pode usar os três, independente da situação, os três funcionam, o while, do while e for, só que eu prefiro o for, né, porque ele é um pouquinho mais completo, mas você pode usar qualquer um deles, pode usar o while, pode usar o for, não tem problema. Às vezes até melhor às vezes usar o while, às vezes você faz assim, while true, né? E roda. Porque sempre vai ser verdadeiro, então ele vai rodar. Então isso aqui é um pouquinho mais difícil fazer no for, né? Até pode, né? Mas é muito mais fácil fazer no while, por exemplo. Aqui no for você faz tudo, deixa contador, fala quantas vezes o contador vai rodar. Pode até botar aqui um 2 aqui, um maior igual a 2 aqui. Ele rodar, somar 2 vezes a cada ciclo, né? Então, é isso. O for, while e do while. Marcar aqui. Bom, essa foi a aula de hoje, de laços de repetição. Muito obrigado por assistir.